Oi, gente, boa tarde. Aula de recuperação. Tá certo? Nós vamos continuar a falar sobre a concordância nominal. Ontem, né, nós vimos as regras que tem no livro de vocês, certo? E agora eu vou apresentar para vocês aqui na tela algumas outras regrinhas, tá certo? Sobre essa regra, sobre algumas outras regras, né, da concordância nominal. Vamos lá. Vamos lá. Regras de concordância nominal. A primeira regra que nós vamos ver aí é quando tivermos o adjetivo e o substantivo, tá certo? O adjetivo deve concordar em gênero e número com o substantivo. Exemplo: que pintura bonita, né? A palavra pintura é o substantivo, a palavra bonita é o adjetivo. Como assim concordar? Vocês podem ver que o substantivo aí, que é pintura, ele está no singular e está no plural. Então, a palavra bonita, que é o adjetivo, ela tem que concordar com o substantivo, que é pintura. Por isso que a gente diz que pintura bonita. 1.1. Quando há mais do que um substantivo, o adjetivo deve concordar com aquele que está mais próximo. Por exemplo, que bonita pintura e poema. Mas se os substantivos forem nomes próprios, o adjetivo deve ficar no plural. Então, vamos ver aí. Ó. No exemplo, tem assim: que bonita pintura e poema. Por quê? Ficou o adjetivo no feminino. Porque mesmo que tenha aí a palavra pintura, que é feminina, e a palavra poema, que é uma palavra masculina, a palavra pintura, a palavra bonita, que é o adjetivo, está perto da palavra pintura, certo? Então, se a palavra pintura é feminino, o adjetivo tem que ficar no feminino. Se a frase fosse, por exemplo, que bonito, poema e pintura. Aí o bonita viraria bonito, porque poema é masculino, certo? E se fosse que pintura e poema bonito, né? Agora, se o substantivo for nome próprio, né? Ou seja, nome de pessoa, nome de lugar, então o adjetivo ele deve ir para o plural. Exemplo: debaixo dos caracóis dos seus cabelos é uma composição do grande Roberto Carlos e Erasmo Carlos, em homenagem a Caetano Veloso. Por isso que tem aí, ó, debaixo dos caracóis dos seus cabelos. É uma composição dos grandes Roberto Carlos e desculpa, Carlos. Roberto Carlos e Erasmo Carlos são dois nomes próprios, né? Nomes de pessoas. Por isso que esse grande está no plural, certo? Porque se nós disséssemos debaixo dos caracóis dos seus cabelos é uma composição do grande Roberto Carlos e Erasmo Carlos, ficaria errado, porque esse grande, né, esse adjetivo, estaria se referindo apenas a né, a um nome. No caso aí, ele está se referindo aos dois, a duas pessoas. Por isso que o adjetivo deve ficar no plural. Quando há mais do que um substantivo e o adjetivo vem depois dos substantivos, ele deve concordar com aquele que está mais próximo ou com todos eles. Exemplo: que pintura e poema bonito, que poema e pintura bonita, que pintura e poema bonitos, que poema e pintura bonitos, né? Então, se eu tenho aí dois substantivos, o meu adjetivo ele vai ficar no singular ou ele pode ficar no plural.
Se você for colocar no singular, ele vai ter que concordar com o que está mais próximo dele, né? No caso aí do primeiro exemplo. Que pintura e poema bonito. Esse bonito está concordando aí com a palavra poema, tá certo? E embaixo, que poema e pintura bonita? A palavra bonita está concordando com a palavra pintura. Se você quiser usar no plural, você vai concordar com o termo que está com os dois termos. Que pintura e poema bonitos, né? Ou que poema e pintura bonitos, ok? Segundo exemplo. Substantivo e mais do que um adjetivo. Quando um substantivo é caracterizado por mais do que um adjetivo, a concordância pode ser feita das seguintes formas: colocando o artigo antes do último adjetivo. Exemplo: adoro a comida italiana e a chinesa. Ou colocando o substantivo e o artigo no plural. Exemplo: adoro as comidas italianas e chinesa. A gente pode colocar tudo no plural, tá certo? Como, por exemplo, adoro a comida italiana e a comida chinesa. Ou simplesmente, adoro as comidas italiana e chinesa. O nome do país, do local, fica no singular e o restante da frase, né, que vem antes, no caso aí o adjetivo, fica no plural, enquanto as palavras ficam no singular. No exemplo aí, no último exemplo que eu trouxe para vocês, é sobre os números ordinais. Nos casos em que há número ordinal antes do substantivo, o substantivo pode ser usado no singular e no plural. Por exemplo, a segunda e a terceira casa, a segunda e a terceira casas. Nesse caso, as duas formas, elas estão corretas. Eu tanto posso usar segunda e a terceira casa, como a segunda e a terceira casas, certo? Tanto um quanto o outro estão aí de forma correta, certo, pessoal? Então, esses foram alguns exemplos que eu trouxe do extra para vocês, tá certo? Na próxima aula, eu vou trazer para vocês algumas atividades, certo? Eu vou apresentar a atividade e vou apresentar a correção da atividade para vocês, certo? O livro de vocês, ele traz pouquíssimos, né, exemplos, mas exemplos bastante importantes, certo? Então, esses exemplos que eu trouxe agora para vocês são exemplos extras, tá certo? Lá no livro de vocês, nós vimos o obrigado, o bastante, o sobre a expressão é proibido e outras expressões também, tá certo? A gente viu tudo isso lá no livro de vocês. Essas regras que eu trouxe para vocês hoje são regras que não tem no livro de vocês, mas que são regras de concordância nominal também, tá certo? Aí a gente vai ter aí na gramática apenas um pouquinho aí de concordância nominal. E a gente vai ver também na gramática de vocês sobre os predicados. Porém, os predicados, eles não vão cair na prova de recuperação, certo? Assim como também não caíram na prova bimestral, ok? Então, vamos lá aqui para a gramática. Lá na gramática, se vocês quiserem acompanhar, nós temos uma pequena explicação lá na página 137, que diz assim: você observou que nos exemplos que vimos até agora, o predicativo concorda em gênero e número com o termo que qualifica. Veja, no início do período colonial, a extração do pau-brasil era feita pelos indígenas. Observe que o nome feita está flexionado no feminino, singular, para concordar com a palavra a que se refere, extração.
Mas a concordância nominal não ocorre somente com o predicativo. Na verdade, como o próprio conceito deixa claro, podemos dizer simplesmente que essa concordância se estabelece entre todas as palavras que variam em gênero e número. Assim, no texto acima, a palavra no está concordando com o início, a palavra a qual se refere, por isso está grafada no masculino. Já a palavra, se substituirmos a palavra do início por um termo feminino, teríamos a forma na, certo? O que é que ele quer dizer com isso? E lá no início do exemplo, tem assim, nesse quadro verde, da página 137 da gramática de vocês. No início do período colonial, a extração do pau-brasil era feita por indígenas. Por que é que o termo é no começo da oração? Porque a palavra é início. No início, certo? Se fosse, por exemplo, fase. A palavra fase é uma palavra feminina. Não poderíamos escrever no fase. Seria na fase inicial, certo? Então, os termos, eles têm que concordar entre si, certo? Tanto em relação a número, como em relação também a plural é singular, e a gênero, né? Feminino e masculino. O mecanismo de concordância nominal se estende por todas as palavras do período, que variam em gênero e número. Essas palavras devem concordar sempre com os termos aos quais se referem. Veja mais um exemplo. Uma solução prática para colonizar a nova terra foi dividi-la em 15 lotes. Como você pode perceber, a concordância nominal é um fenômeno natural da língua que se processa de maneira muito simples. Somente construções muito específicas geram dúvida. Veremos agora alguns desses casos, certo? Então, vamos lá. Uma solução prática para colonizar a nova terra foi dividi-la em 15 lotes. Vocês podem ver aí que as palavras estão grifadas de vermelho, né? Os termos grifados de vermelho, todos eles estão concordando entre si. Se uma palavra está no feminino, a outra também está no feminino. Se está no masculino, concorda no masculino. Só que aí acontece que muitas das palavras, elas não causam dúvidas, né? Se tem uma palavra masculina como uma feminina, a próxima palavra vai ser masculina ou feminina. Então, a gente tem que prestar atenção a tudo isso no contexto, na própria frase, tá certo? E algumas a gente tem que prestar atenção nas regrinhas, tá bom? Lá na página 142 e 143, nós vimos, certo, gente? Nas aulas anteriores, uma atividade que eu até passei para vocês. Eu fiz essa atividade com vocês, é uma atividade muito boa sobre concordância, certo? Eu aconselho a vocês a lerem essa página de novo, lá na página 143, observarem as questões. Por exemplo, na questão 5, lá da página 143, tem assim: ela estava nervosa porque sua irmã estava com um problema, né? Com problemas. Aí vocês vão aí observar. A frase fica como? Ela estava meio nervosa ou meia nervosa? Como a gente viu ontem, né? Que a expressão meia não existe. Então vai ser meio, né? Meio nervosa. Porque sua irmã está com bastantes problemas. A gente viu, então, esses exercícios, eles vão trazer para vocês uma fixação do conteúdo. Eu vou trazer para vocês, deixa eu olhar aqui a nossa próxima aula. Vai ser amanhã. Vou trazer exercícios, tá certo? Vou deixar esses exercícios aqui, depois vou corrigir para vocês que assistirem a esse vídeo, copiarem seus cadernos e terem uma base de estudos, tá bom? Desejo a vocês um ótimo dia, cuidem-se, fiquem com Deus. Tchau, tchau e até mais.